E a palavra que está no meu coração, olha, é uma palavra que tem muita gente que não vai gostar de ouvir, não. Mas Deus não é somente palavras de consolo. Deus também exorta, né? E nós vamos ouvir uma palavra bem forte sobre o caráter de Deus. Livro de Naum, capítulo de número 1, versículo 1 em diante. A ira e a misericórdia de Deus. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o eucoísta. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. É forte, né? O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens não são o pó dos seus pés. E as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã, o Carmelo, a flor do Líbano, se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. E a terra se levanta diante dele, sim, o mundo, todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom em fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Ok? Até aqui tá bom? Você vê que é só paulada, né? É só pancada. Naum, capítulo de número 1. É interessante, primeiro, que algumas pessoas, quando leem a Bíblia, precisam sempre entender que a Bíblia ela está escrita em 3 principais linguagens: literária, alegórica e simbólica. E literária, quando o texto ele é direto, da forma como você lê, a maneira como deve ser interpretado. Simbólica é quando ele trabalha simbologias, né, para estabelecer uma realidade. Alegórica, a mesma coisa, é quando usa figura de linguagem para estabelecer também uma realidade espiritual. Então, você tem que saber interpretar a maneira como Deus está falando. Tem gente que pega um texto como isso e interpreta tudo no aspecto literal, sem avaliar o contexto. Nossa, que Deus é esse que é só ira, 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 ira? É óbvio que é uma palavra de confronto que revela o caráter de Deus, mas eu preciso saber interpretar o que está acontecendo. Primeiro que é uma profecia voltado por um povo que já tinha perdido o temor a Deus e que já estava caminhando na iniquidade, tá? E eu sempre digo que há uma diferença de pecado para iniquidade. O pecado é o fato de alguém que... a palavra pecado significa errar o alvo. Ela tem um alvo, não conseguindo acertá-la, ela acaba caindo, né? Então pecado é isso. Meu alvo é Jesus, mas no meio do caminho eu acabo errando, né? Iniquidade é o exercício do pecado. É tipo assim, a pessoa cai, mas ela não quer se levantar. Ela sabe que é errado, tem conhecimento que é errado e não quer mudança de vida. Deus detesta isso, Deus não suporta isso, sabe? A iniquidade, ela é a prática do pecado sem o arrependimento. E os ninivitas, né, porque a profecia foi contra Nínive, era um povo que estava na iniquidade, sem arrependimento algum. Aí Deus estava dizendo, eu vou me levantar com ira. E Deus começa a falar, mostrar o seu poder. Eu posso secar o mar, os meus pés têm poder de tremer os montes, né? Você vê que ele usa o entendimento da nossa natureza para mostrar o poder que ele tem. Porque se Deus não fala de montanha, se Deus não fala de vento, se Deus não fala de fogo, que são artifícios que nós entendemos na nossa linguagem, como é que a gente vai entender o poder que ele tem, né? A glória que ele tem, a força que ele tem? Então ele fala, os montes tremem comigo. Por quê? Porque as montanhas para mim são coisas grandes, poderosas. Aí ele fala, as águas se secam, tem o poder de secar as águas, que as águas para nós, o mar para nós é algo absolutamente gigantesco, forte, poderoso, né?
e Deus mostra que ele é mais poderoso que aquilo que nós achamos que é forte nessa terra, que ele tem todo o poder e que quando ele está irado ninguém consegue impedir o seu propósito. E é interessante quando ele fala assim, que ele não vai deixar o culpado por inocente. Essa palavra é muito forte, sabe? Porque a grande questão aqui não é Deus ser vingativo, porque Deus é vingativo, quer matar, quer destruir, quer... Não. A questão aqui não é Deus ser vingativo. A questão aqui é Deus se levantar com justiça. Olha a expressão que Deus usou. Eu não tenho o culpado por inocente. Então aquele que é errado, ele não tem como inocente. Ele vai agir com justiça, né? O próprio fato dele permitir consequências e permitir o mal atingir a vida de algumas pessoas, como o próprio texto está dizendo que Deus ia permitir as trevas, é para que haja o quê? Um despertamento. Né? Você olha, por exemplo, esse texto e fala, nossa, que Deus irado, mas você vê, por exemplo, Jonas, Deus usando o profeta Jonas dizendo, ó, prega para esse povo, cara, eu quero salvar esse povo, prega para os ninivitas. Foi para esse povo que Jonas não queria pregar, porque o povo era ruim mesmo, o povo era ruim e Jonas não queria pregar para eles, achava que eles mereciam morrer, não mereciam salvação, só que Deus queria agir com misericórdia. Percebe? Então, Deus agiu com misericórdia, Deus enviou o profeta para profetizar. Só que chega um ponto que às vezes a pessoa não tem arrependimento, e é aí que você precisa ter no seu coração, sabe? Uma coisa é você errar e se arrepender, outra coisa é você não se arrepender daquilo que faz. Você não ter mais vergonha do que está fazendo, você se acostumar com o seu erro, colocar uma capa, sabe, sobre o seu rosto, porque ninguém está vendo, ninguém está descobrindo. Deus detesta isso, sabe? Quem anda de maneira escondida, quem anda na mentira, quem não se arrepende e vive a vida inteira na iniquidade. Mas em nome de Jesus você não vai ser filho da perdição, você vai ser filho da salvação, você vai trilhar o caminho do arrependimento e não vai deixar a iniquidade consumir a sua vida. Pai, a sua palavra nos desperta. E nós sabemos que o Senhor detesta aqueles que andam no pecado, caminham na iniquidade. Por isso nos ajuda a viver a Tua palavra, a se arrepender dos nossos erros e viver de acordo com a Sua vontade. Abençoa essa pessoa, traga um despertamento espiritual para ela em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou aqui comigo até o final dessa mensagem. Concorda comigo que você precisa despertar mais pessoas precisam serem despertadas por essa palavra? Então compartilhe essa mensagem com um amigo, com um colega, com um primo, manda para geral, para que mais pessoas sejam despertas através dessa palavra. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão também chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Se você quiser celebrar a minha vida de alguma forma, quiser semear na minha vida, deixar uma oferta para me ajudar a continuar pregando a palavra aqui na internet, aqui do lado tem o nosso QR Code, e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã com Manhã de Paz, com a palavra poderosa para o teu espírito, e fica com essa palavra no seu coração. Deus é Deus de justiça. Às vezes é necessário Deus chacoalhar, às vezes é necessário Deus se levantar para que haja arrependimento. Não ande no caminho da iniquidade igual os ninivitas. Não ande no caminho da iniquidade igual muitas pessoas que não se arrependem. Não. Anda no caminho do arrependimento. Confesse a Deus os seus erros, os seus pecados. Deus é justo e não toma o culpado por inocente. Então, se você está passando uma situação de injustiça, pode ter certeza que Deus é justo e Ele sabe como agir. Ele vai colocar na balança e vai fazer aquilo que é certo. Por isso, ande no caminho dele, não fuja do propósito dele. Deus te abençoe. Até amanhã.